Vamos fazer uma análise da fonte do amplificador Telefunken. E aí, moçada, beleza? Num desses vídeos para trás, eu mostrei para você que os transformadores de saída em alguns aparelhos Telefunken também funciona como choque de fonte, e é o caso desse. Particularmente nesse caso, esses dois têm a parte da fonte em paralelo. Provavelmente essa ideia foi dada no projeto por conta de ser um amplificador estéreo. Nós temos dois pentodos, esse aqui que você vê e o outro lá atrás, cada um em um, saída simples, um para cada. E a fonte, como você vê no esquema, sai a energia do transformador, vem para o retificador, do retificador passa pelo primeiro capacitor, depois em paralelo as duas partes do choque daqui, do indutor da fonte, passa pelo segundo capacitor, aí entra no circuito, entra mais especificamente na parte de saída. Depois passa por um resistor, esse não, tem um outro resistor ali embaixo. Passa por um outro resistor ali embaixo, tem mais um capacitor, no caso agora é esse, depois que foi trocado, e vai para o circuito de entrada, o circuito mais sensível, que é o triodo, que vem antes desse pentodo aqui. Vamos ver então, fazer uma análise aqui, o que acontece ali no osciloscópio. A princípio está tudo desconectado aqui, por isso só ruído. Inclusive esse ronco é por conta do amplificador estar com nada conectado aqui. Eu vou abaixar o volume. E agora, vamos ver parte a parte. Em primeiro lugar, a saída do retificador, que está aqui. Eu vou olhar aqui no catodo, que por acaso é o pino 3. Vamos lá. Eu tenho isso olhando o osciloscópio em tensão contínua. Uma leve oscilação. Nesse pino já encontramos o capacitor, o primeiro capacitor da fonte. O circuito está com os alto-falantes, mas eu não coloquei volume. Não tenho praticamente variação nenhuma fazendo isso, né? 250 volts, colocando em alternado e olhando só o ripple, nós temos aí pouco mais de 5 volts de pico a pico no ripple. Aqui de pico a pico 7 volts no ripple. Primeiro ponto. Também praticamente nenhuma alteração. Agora depois do capacitor. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado ao manipular um aparelho desse, porque estamos falando de 250 volts que pode ser tocado por acidente. E também lembrando que aqui na minha bancada eu tenho transformador isolador, mesmo que o aparelho seja sem transformador de entrada, eu não corro o risco de um choque elétrico de fase ou de chassi para a terra. Mas um toque acidental aqui em qualquer parte do circuito eu não evito o choque. Aí um choque de corrente contínua provoca mais queimadura do que um de corrente alternada. Saiu do primeiro capacitor,
vai para os filtros deles, vem para esses dois resistores de 1K que estão em série com os filtros, fazendo parte da primeira filtragem. Então chega aqui. Nós temos isso aqui. Praticamente a mesma resposta, o mesmo sinal depois. Aqui já dá para sentir o comportamento da carga. Aqui estamos olhando em alternada, 7 volts de pico a pico ainda. Se observarmos em contínuo, está aí com 250 volts. Isso depois do indutor. Depois do resistor e depois do resistor é a conexão para o segundo capacitor aqui, nós vamos ter o quê? Veja que teremos isso. Já observando o sinal contínuo, você observa muito menos ripple. Coincidentemente vai para a grade de blindagem, a segunda grade dos pentodos. Se colocarmos o acoplamento em alternado, vamos ver o ripple. E ele, veja que ele ficou muito menor e mais redondinho. As pontas se quebraram graças ao comportamento do indutor. E teremos de pico a pico 320, 300 e poucos milivolts, que já é muito mais confortável do que 7 volts de pico a pico. A tensão contínua foi para... ela deve cair um pouco. Foi para 243 volts. Perdeu aí pouca coisa. Sob carga. Indo para a última parte do circuito, depois do segundo resistor, ou do segundo filtro, melhor dizendo, no último capacitor, da parte mais sensível, nós teremos um ripple. Aqui, como é o circuito de entrada, ripple é mais sensível, é mais importante. Nós praticamente não temos ripple. É isso que eu estou encontrando com o aparelho em 20 milivolts. E a tensão contínua deve ser menor nesse ponto, até pelas características de um circuito pré-amplificador. Nós temos ali 205 volts, mas com pouca sensibilidade aqui. Esse, portanto, é o circuito de filtragem. O que é muito interessante é que com essa montagem, o próprio transformador de saída é o filtro da fonte. Esses 7 volts de pico a pico da fonte não conseguem induzir o suficiente aqui para que seja ouvido no alto-falante. Se nós mudarmos um pouco os cabos de lugar para ver a tensão sobre o filtro, que seria olhar o que está em cima dele mesmo, seria colocar aqui de um lado. Vou mudar um pouco de lugar para facilitar. Eu vou colocar a parte negativa do osciloscópio onde é a saída do indutor. E a parte da ponta vou colocar no catodo aqui. E agora estou olhando a bobina, exclusivamente a bobina. O que tem nela? Em questões de tensão contínua, né,
eu tenho ou alternada, aqui acho que tanto faz, o acoplamento, deu na mesma. É isso que eu tenho de diferença de potencial no indutor que pode gerar um ruído no alto-falante. Veja bem, isso é a tensão, a diferença de potencial em cima da bobina que funciona como indutor de fonte, choque de fonte. E tem esse valor aqui. Essa bobina tem uma quantidade de espiras. Isso vai gerar tensão no secundário. Só que a tensão de pico a pico, que vai efetivamente gerar tensão do outro lado, porque a tensão contínua que passa aqui dentro, não gera energia. O transformador só converte a tensão do primário para o secundário alternada. O que passar de componente contínuo aqui dentro, ele não transfere para o secundário. É o princípio de funcionamento de qualquer transformador. Então, o campo magnético gerado aqui pela parte do filtro de fonte, o campo magnético contínuo, não vai gerar energia no secundário, portanto não vai gerar ronco no alto-falante. Essa componente alternada vai gerar. Só que ela é tão pequena e no secundário tem menos espiras do que no primário, então isso aqui lá no secundário será menor ainda. Aqui nós estamos falando de 0,2 volt. Vamos conectar agora no secundário, na saída. Aqui na saída onde eu coloquei a saída do alto-falante. Com certeza eu vou ter alguma coisa agora porque o volume está alto e eu estou captando aqui, né? Os ruídos. Mas veja só, eu vou baixar o volume para não ter interferência da entrada. E ter só o circuito mesmo. Está aqui apenas o circuito. Eu não tenho mais a captação aqui. Com 100 mV não tenho quase nada. Se eu puxar a sensibilidade do meu osciloscópio ao máximo, eu vou ter ali na casa dos 20 mV alguma interferência sendo gerada. Pode ser ainda, depende de uma análise ainda mais carinhosa do circuito eletrônico, que alguma realimentação no circuito promova uma qualidade ainda maior e um cancelamento de ruído aqui dentro por conta aí dos pentodos de saída, porque cada uma tem um pentodo, né? O pentodo ainda tem uma corrente contínua aqui, que é a polarização. Isso aqui é um amplificador de classe A de alta fidelidade. Ele tem alguns requisitos mais apertados de qualidade. Por ser classe A, constantemente está circulando uma corrente contínua aqui, que vai variar para mais e para menos conforme a modulação do som. Nesse caso, um projeto, não digo que isso está aqui, mas um projeto poderia contemplar a injeção de um sinal em fase invertida do ruído para promover o cancelamento aqui dentro. Mesma tensão e fase ao contrário, cancela a interferência. Poderia ter sido pensado alguma coisa aqui. Aí uma análise mais carinhosa do circuito, a gente poderia identificar alguma coisa. De qualquer maneira, é uma solução bastante interessante que a Telefunken achou para diminuir o tamanho e o custo de um projeto. Indutor na fonte promove uma filtragem com mais qualidade e o indutor e o transformador de saída estão na mesma peça. Muito bem, e depois de fazer toda a edição do vídeo, eu me debrucei sobre o diagrama e lembrei por que esse transformador que tem função de indutor funciona tão bem, misturando as funções de transformador de saída e choque de fonte.
ou indutor sem gerar ruído na saída. Para isso, eu vou olhar o esquemático de um outro aparelho para mostrar no esquemático o princípio. E se você não sabia, aqui na minha página bratfish.com.br eu tenho alguns esquemáticos. Se descer um pouquinho, você encontra diagramas eletrônicos. E aqui temos alguns circuitos que por um motivo ou outro são mais difíceis de encontrar na internet e algum colega gentilmente nos cedeu. Então eu agrupei aqui e inclusive tem alguns de minha autoria. Eu acabei deixando separado os diagramas da Telefunken. Você entra nessa outra página e rolando ela vê diversos diagramas que nós temos. O que eu consegui identificar, eu ainda especifiquei ali de qual equipamento que ele é. Vamos observar o diagrama do concertino, que aliás é muito interessante pelo fato de utilizar uma válvula ECH81 como pré-amplificadora e divisora de fase. Ela nasceu para ser osciladora e misturadora em radiofrequência, porque uma metade é um héptodo ou pentagrid e a outra metade, o triodo, foi preparado para ser o oscilador. Esse circuito merece ser montado e analisado ao estilo do que o Silvio Pinheiro gosta de fazer, uma placa de madeira com as peças penduradas em cima, pela sua peculiaridade, por essas diferenças aí. Está anotado um teste nesse circuito e vamos ver o comportamento disso. Mas vamos à fonte, que é o que interessa nesse vídeo. A tensão chega até o primeiro capacitor do filtro Pi, que é formado pelo indutor, que é a parte, e o segundo capacitor. Nesse ponto, nós ainda não temos uma qualidade superior de filtragem, porque estamos do lado do retificador ainda. Só que é esse ponto, ou é nesse ponto que é colocada a potência, a tensão da fonte para o transformador de saída. Retirando a potência necessária para a saída antes do choque, eu consigo fazer um projeto de uma peça menor, mais leve, mais barata. Por que o ripple não aparece lá na saída, lá no alto-falante? Acontece que a potência elétrica é injetada no ponto central desse transformador. As correntes fluem para a válvula de cima e para a válvula de baixo. O ripple também vai nesses caminhos. Ele segue esses caminhos. Mas como eu estou injetando a potência, de novo, no ponto central do transformador, eu tenho o ripple sendo injetado em um sentido na válvula de cima e exatamente no sentido oposto na de baixo. Magneticamente falando, o ripple gera um campo magnético referente ao ruído. Só que como a metade de cima é ao contrário da metade de baixo, os campos magnéticos se anulam e o ripple simplesmente não existe. Isso não quer dizer que eu possa retirar o primeiro capacitor. Ele é necessário, porque senão eu vou ter o ruído por conta do afundamento da tensão, por falta de energia. Agora vejamos o nosso amplificador em análise. A tensão sai do retificador, passa pelo primeiro capacitor do filtro, e essa potência entra numa derivação
que não é exatamente central, mas é uma derivação do primário do transformador de saída. Por aqui eu tenho, saindo em um sentido, a corrente de polarização e o sinal de áudio da válvula de saída, e para o outro lado eu tenho a energia que flui para o restante do circuito. Do ponto de vista do ripple, o comportamento é exatamente igual a um transformador de saída em push-pull. Por quê? Ele vai para a válvula, mas também vai para o outro lado, que é o restante do circuito. Como vai para um lado em um sentido e para o outro lado no sentido oposto, se o número de espiras da parte indutor desse transformador foi calculado de forma correta, esse ripple vai ser cancelado. Ele se anula no transformador por conta de campos magnéticos opostos. E com esse vídeo de análise vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe aquele tradicional joinha se você gostou. Se inscreva no canal, clica no sininho e vá nas opções lá o sininho tem várias opções. Escolha a opção de receber as notificações de vídeos novos. Lembrando que você pode ser um apoiador do canal e ajudar a manter essa eletrônica aqui brilhando literalmente. Afinal, a válvula precisa ser acesa para funcionar. As opções estão aí embaixo, sendo membro do canal através do YouTube ou do Apoia-se. Um grande abraço e até a próxima. Poi, no. Lo fanno questi.